Quem compra terra não erra. Será mesmo? Olá, aqui é o Rafael Ianchi e no vídeo de hoje eu quero dar a minha opinião sobre a frase quem compra terra não erra. Sendo que eu trouxe esse vídeo hoje porque recentemente o Joelson deixou um comentário em um dos meus vídeos onde ele fala sobre as fases e as etapas de valorização de um terreno. E eu até vou gravar um vídeo explicando exatamente quais que são essas fases e como que você pode identificar elas e saber se posicionar em cada uma delas. Mas aí, nesse comentário, o Joelson também falou da frase quem compra terra não erra. E a verdade é que, para mim, essa frase está meio certa e meio errada. E aí, nesse vídeo de hoje, eu quero explicar por que eu acho que essa frase está meio certa e meio errada. E para mim explicar isso, para eu explicar isso, eu preciso voltar e trazer qual que é a origem dessa frase. Você deve estar vendo aqui que eu estou com um machucado na mão. Recentemente eu me queimei com água quente do chimarrão. E aí eu estou aí com essa gaze e com esse curativo. Mas então, o que acontece é que essa frase, ela começou lá atrás, aí há muitos anos atrás, quando o Brasil ainda era rural. E o Brasil começou por uma transformação, o Brasil passou por uma transformação, começando uma fase muito rural e se tornando muito mais urbanizado. E ao fazer essa transformação de rural para urbanizado, o que acontece é que o país como um todo, ele precisa investir muito em infraestrutura. E aí, como o Brasil era um país pobre e ele começou a ganhar riqueza, começou a ganhar infraestrutura e urbanização, era bem provável que se você comprasse um terreno relativamente próximo de uma cidade, era bem provável que aquela cidade fosse crescer em tamanho e em população e que aqueles terrenos que você comprou por um valor bem baixo, que eles iriam aumentar com o passar do tempo. Então, lá no passado, há 60 anos atrás, vamos dizer, era bem provável que sim, que se você comprasse uma terra próximo de uma cidade, que essa terra iria se valorizar. E aí você não estaria errando. Agora a pergunta que fica é, e hoje em dia isso ainda acontece? Hoje em dia quem compra terra ainda não está errando? E a minha resposta é que depende. Depende muito do seu objetivo. Qual que é o seu objetivo ao comprar esse terreno? Ou, vamos falar em imóveis. Quais que são os seus objetivos ao comprar imóveis? Você quer fazer um lucro de forma rápida e investir no curto prazo? Se esse for o objetivo, é bem provável que essa frase, quem compra terra não erra, não é verdadeira. Porque essa frase, quem compra terra não erra, para mim, ela já traz junto o fator valorização. E traz junto o fato de você investir focado em valorizar esse imóvel ou esperar pela valorização desse terreno. Mas se você já vem acompanhando aqui o meu canal há um tempo, você sabe que eu falo de dois tipos de valorização. Tem a valorização macroeconômica, que acontece no Brasil todo, que acontece por causa dos fatores econômicos, como inflação, taxa de juros e outros. E existe a valorização microeconômica, que acontece apenas em uma região. O que acontece é que, no passado, era bem provável que, mesmo de forma macroeconômica, os valores dos imóveis estavam se valorizando e estavam se valorizando acima da inflação também. E aí, o que acontece é que hoje em dia, se você simplesmente comprar um imóvel em qualquer região e simplesmente esperar por essa valorização macroeconômica, é bem provável que você vai ficar esperando e é bem provável que você apenas vai ganhar a valorização macroeconômica, que tende a ser exatamente a inflação. Então, se a inflação aumentar em 10%, os preços das coisas, os preços das frutas, dos carros, dos iPads, é bem provável que
os imóveis também se valorizem com essa inflação. Aí vem a estratégia que eu trago, uma das estratégias que eu trago, que é você encontrar uma região que vai se valorizar. E aí sim, se você comprar uma terra, ou se você comprar um imóvel dentro dessa valorização, dentro dessa região, é bem provável que sim. Se você comprar um imóvel aqui, é bem provável que, nesse caso, e apenas nesse caso, quem compra terra não erra. Do contrário, se você simplesmente esperar a valorização macroeconômica, é bem provável que você apenas vai receber a valorização macroeconômica, que tende a ter a valorização da inflação. Mas aí eu quero ir um pouco além, eu quero falar que existe ainda dois outros tipos de investimento ou dois outros tipos de estratégia que você pode usar para conseguir fazer o seu capital crescer em valor ao investir em imóveis, que é você comprar imóveis abaixo do valor de mercado ou através da estratégia de agregar valor a um imóvel. E aí, dentro dessas duas, você ainda pode fazer isso no curto prazo. E o que eu digo por curto prazo? Curto prazo é meio ano, um ano, sendo que se você comprar esperando a valorização, isso pode durar 5 anos, 10 anos. Então, o que eu quero dizer aqui é que essa frase, quem compra terra não erra, ela é muito subjetiva e ela é verdadeira hoje em dia, simplesmente se você focar nesse quesito valorização da região. O que eu nem recomendo tanto assim. É uma estratégia que pode dar certo sim. Eu conheço um investidor que comprou terrenos por 16 mil e depois de 6 anos estavam valendo 115 mil. E aí, mesmo atualmente, de 2010 até 2016, ele conseguiu ter esse tipo de crescimento e esse tipo de valorização nesse investimento. Contudo, essas duas outras estratégias, elas te dão muito mais segurança e muito mais previsibilidade dentro dos seus investimentos. Se você sabe que um imóvel vale 200 mil e você compra ele por 150 mil, você sabe que você tem essa margem logo no começo, ao invés de você comprar um imóvel que vale 20 mil e você esperar para que ele se valorize para 60 mil, por exemplo. É possível ter essa valorização? É possível, mas você não sabe ao certo quanto tempo vai demorar tudo isso. Vamos acabar esse vídeo resumindo o que eu quero dizer. Eu quero dizer que a frase quem compra terra não erra é meio verdade. É meio verdade porque isso depende do seu próprio objetivo. Se você quiser investir no longo prazo e simplesmente comprar um imóvel e deixar ele alugando e esperar pela valorização dele, para mais tarde ter essa valorização e esse ganho de capital, ok, essa é uma estratégia, pode dar certo e eu recomendo sim. Mas se você quer ter um lucro no curto prazo, em até um ano, por exemplo, eu não sugiro que você foque na estratégia da valorização e que você use uma das outras estratégias que eu ensino, que é comprar abaixo do valor de mercado ou agregar valor a um imóvel com uma construção, com uma reforma ou com uma regularização judicial, por exemplo. Então existem outras estratégias que vão além da valorização. E é isso. Essa estratégia ou essa frase de quem compra terra não erra, para mim ela é muito simplista e eu precisava ir um pouco mais além e dar esse ponto de vista que sim, é possível ganhar focando na valorização e se você fizer isso, você foca na valorização da região. Encontre uma região que vai se valorizar e aí sim você investe apenas nessa região e não em qualquer outra região. Se você fizer um investimento com esse propósito de esperar se valorizar em qualquer região, é bem provável que essa outra região não se valorize tanto. Você até pode dar sorte de se valorizar, mas eu sugiro que você encontre uma região e foque em comprar um imóvel nessa região se você focar na estratégia da valorização da região. Do contrário, foca nas outras estratégias, que é comprar abaixo do valor de mercado ou agregar valor com uma construção
com uma reforma ou com uma regularização judicial. Pessoal, esse aqui é o meu vídeo de hoje para dar o meu ponto de vista para essa frase: quem compra terra não erra. Ela pode dar certo, ela pode funcionar, mas isso não é certeza. Na verdade, nos investimentos imobiliários, nós nunca temos certeza absoluta do investimento. Existem sempre riscos e você precisa entender esses riscos, entender o negócio em si. Uma vez que você entende o negócio, você vai estar podendo fazer um bom investimento. Outra coisa bem importante de eu comentar aqui é que tem muitos investidores que procuram e buscam investir em imóveis, mas muitas vezes eles entram nesse negócio e não entendem muito bem o negócio, ou não fazem todas as análises e pesquisas prévias, ou não verificam muito bem a documentação desse imóvel. E aí, vamos supor que, nesse caso, essa pessoa faça um péssimo investimento e ela tenha aí um belo prejuízo. Ela consiga comprar um imóvel que vale, vamos supor, 100 mil reais, ele compra por 150, e aí depois de uns anos ele viu que fez um péssimo negócio e vendeu por 120, e aí ele perdeu 30 mil reais nesse negócio. O que acontece é que, para essa pessoa que aconteceu isso, investir em terra ou investir em imóveis não foi um bom negócio. Então, nesse caso, ele errou ao investir em imóveis. Não que os imóveis deixem de ser um ótimo ativo para investir, mas o que acontece é que nem sempre, e esse aqui é um belo exemplo, nem sempre a frase "quem compra terra não erra" é verdadeira. Porque você pode sim comprar terra, comprar imóveis e fazer um péssimo negócio. E aí vem de novo as estratégias que eu ensino e as análises que você pode fazer para realmente ter certeza que você está fazendo o melhor negócio possível. Porque se você não fizer nem essas análises iniciais, é bem provável que você tenha mais chance de fazer um péssimo negócio. Esse aqui é o meu vídeo de hoje. Se você gostou, deixa aqui embaixo um comentário me dizendo o que você achou. Se você não gostou, descurte o vídeo e também me diz por que você não gostou. E se você quiser se aprofundar um pouquinho mais dentro dessa área, eu estou disponibilizando atualmente um e-book chamado Como Lucrar Investindo em Imóveis, onde eu vou um pouco mais a fundo explicando essas 3 grandes estratégias que você pode usar para investir em imóvel com mais segurança, com mais previsibilidade e com mais lucratividade nos seus investimentos em imóveis. Então é isso. Esse link para ter acesso a esse e-book vai estar aqui na descrição desse vídeo. E a gente se vê então de novo no próximo vídeo. Até mais!